João separou aí os serviços mais lucrativos ali e que ele tem cerca de 3, 4 solicitações por dia aí, tá bom? Então ele vai trazer e da forma visual também, ele vai trazer aqui, vai explicar um pouco sobre essa manutenção, esse conserto, vai falar um pouco sobre tudo, certo, João? É isso daí. Lembrando que esses serviços, por que que eles são os mais rentáveis? Eu vou deixar mais ou menos explicado aqui. São serviços que aparecem muito. Então, esses serviços, assim, tem dia que vai aparecer uns 10, por exemplo. Então, tem muito desses serviços, às vezes, por serviço não vai ser, às vezes, o mais lucrativo, mas se nós juntarmos num todo aí, realmente vai dar um serviço muito lucrativo. Certo, João, desse serviço que você vai trazer para a gente hoje, vamos falar em porcentagem. Qual que é a porcentagem assim, de que você faz por dia? O cliente solicita e você vai lá e faz. Ó, pelo menos uns dois desses por dia, geralmente tem. Porque assim, a hidráulica abrange muitas coisas. Só que se nós formos pegar esses itens, essas coisas que para manutenção, são as coisas que mais são usadas no dia a dia na casa. Então são as coisas que mais dão problema. Certo. Então nós vamos começar hoje com qual produto? Qual conserto, Isso. manutenção? Vamos lá. O primeiro, que é o mais conhecido de todos, que é uma torneira de cozinha. Nós podemos colocar torneira de cozinha ou uma torneira de lavatório também. Essa aqui é um modelo gourmet, creio que muitas pessoas conhecem, mas em si o mecanismo ele é praticamente igual para todas as torneiras. Ele é mais ou menos padronizado. Então, essa torneira tem muitas coisas que pode dar problema nela, como por exemplo, o arejador dessa torneira, que é onde sai a água aqui. Acontece às vezes de quebrar, ou ele começar a vazar, simplesmente. O pescoço dessa torneira, visto que ela é uma torneira bicamóvel, né, uma torneira que gira para todos os lados, pode dar problema aqui também, né, que aqui a gente chama de pescoço, e aqui dentro tem alguns anéis e tem alguns modelos que tem tipo um plastiquinho, que é uma cestinha, que também dá problema ali. E o principal que é o mecanismo. Existem alguns modelos de torneira, como essa aqui que é uma torneira 1/4 de volta, né, essa alavanca que você só aciona ela assim. Tem o modelo MVS, que é aquele modelo que você precisa dar várias voltas para abrir, várias voltas para fechar. Existe o modelo monocomando, que é uma torneira já um pouco maior, que tem uma aqui atrás, inclusive, esse modelo aqui, olha. Esse modelo aqui que é a torneira gourmet monocomando. Então ela mistura água quente e água fria. Temos também a torneira temporizada, que é aquela que você aperta. Essa é mais para lavatório. Você aperta, você solta, ela escorre um pouco de água ali, desce um pouco de água e depois para sozinho. Então, como é uma coisa que usa muito, principalmente torneira de cozinha, você vai abrir muitas vezes ali para lavar a louça, para fazer a comida. Então, é uma coisa que dá muito problema. E também a torneira de lavatório, que você vai usar todos os dias aí o banheiro. Então, realmente é uma coisa que dá muito problema. E se nós formos ver o tanto de chamados que eu tenho aqui para fazer conserto de torneira, é um dos serviços mais rentáveis, assim, por assim dizer. Certo. Ô, João, mas fala uma coisa, por exemplo, uma torneira dessa aí custa quanto? Qual o valor da torneira dessa? Hoje em dia, existem muitas marcas. Então, vai variar muito, tanto de material, que existem torneiras de ABS, torneira de metal, no caso dessa aqui, um latão. Existem torneiras de inox, eu tenho uma aqui atrás também. Então, vai variar do material e também da marca. Então, se nós pegarmos uma torneira de latão, de uma marca, por exemplo, eu trabalho com algumas marcas aqui, como LG Metais, GED. Então, essas marcas, elas vão ter, assim, uma variação de preço de R$ 70 até R$ 120. Agora, se nós formos pegar uma torneira Deca, uma torneira Docol, do mesmo modelo, nós vamos estar falando de torneiras assim de R$ 300, R$ 400. E o que você faz manutenção hoje, que você faz o conserto, geralmente é torneira mais ou menos desse valor, dessa média, 300, R$ 200. Isso, exatamente. Tem até mesmo as torneiras simples, muitas pessoas preferem fazer o conserto do que trocar a torneira, colocar uma torneira nova. Mas se Por nós quê? pegarmos... Porque ela é muito mais prática,
E muitos dos casos, os reparos, seja só a borrachinha ou seja o mecanismo inteiro, ele vai sair mais em conta do que uma torneira nova. Ah, ele vai sair mais em conta. Mas, por exemplo, porque existe uma torneira mais ou menos 70, 120. E aí, essa torneira foi lá e deu problema. Qual o valor que você cobra para consertar essa torneira? Essa torneira é de valor mais baixo. Em média, aqui na minha cidade eu cobro de 50 a 60 reais, dependendo do problema. Agora, se eu tiver que trocar somente o mecanismo, ou somente a parte do pescoço, ou somente o arejador, eu nem conto muito, porque é muito difícil de dar problema, mas pode dar o problema. O que dá mais problema é o mecanismo de acionamento e aqui as vedações do pescoço. Eu cobro aí, em média, 50 a 60 reais se for fazer um. Agora, se eu fazer os dois, dependendo, dá para cobrar até um valor um pouco maior. Então, mas é porque assim, por exemplo, uma torneira de 70 reais. Aí, se for trocar tudo, vai sair às vezes mais caro que a torneira, não é isso? Só que muitas das vezes a pessoa, mesmo ela comprando uma torneira nova, ela vai ter que pagar alguém para estar trocando essa torneira. Então, o valor da mão de obra talvez vai dar no mesmo. Só que ela vai estar economizando no valor das peças, ao invés de ela comprar uma torneira nova. Ah, entendi. E aí o preço que você cobra de 50 a 60 também é de uma torneira um valor maior. É o mesmo valor ou não? Depende. Se nós pegarmos uma torneira, como eu mostrei aqui, deixa eu tentar abaixar um pouquinho aqui, só para vocês visualizarem melhor. Essa torneira aqui, que é uma torneira gourmet, que eu acho que muita gente já viu, é uma torneira monocomando. Esse reparo monocomando, ele é um pouquinho mais complicado de trocar. Ele demanda um pouco mais de tempo, um pouco mais de cuidado. Já é uma peça um pouco mais cara também. Então, o conserto de uma torneira dessa aqui pode variar de 70 a 90 reais. Uma parte, né? Uma Isso. peça ali, certo. Se nós falarmos do mecanismo de acionamento dela. Outras peças pode chegar a 150, 180, facilmente. Isso. Exatamente. Essa torneira aqui, falando especificamente dessa, é uma torneira que custa R$ 1.300 aproximadamente. Então, ela pode dar problema nos engates, que o engate ele é próprio para a torneira monocomando, ele é diferente dessas torneiras convencionais. Tem também o gatilho de acionamento. Ele tem um reparo, a parte do reparo monocomando, que é um reparo 1/4 de volta, que ele aciona uma outra torneira. Aí tem o reparo monocomando. Tem as borrachas de vedações, da onde faz o movimento do pescoço ali também. Então, essa torneira também tem bastante peça para ser substituída. Mas como é uma torneira um pouco mais complexa de mexer, automaticamente o valor do conserto ele é um pouco mais caro do que essas torneiras convencionais. Certo. Então a gente pode colocar uma média aí, 70 reais para o conserto. Quanto tempo, mais ou menos, João, você leva para poder fazer um conserto desse aí? Se nós formos falar do conserto do mecanismo de acionamento, que é o que mais dá problema, 2 minutos. 2 minutos trabalhados. Eu cheguei na casa do cliente, comecei a mexer na torneira. Para desmontar e montar novamente, 2 minutos, 3 minutos, mais ou menos, isso já consegue ser feito. Dependendo da situação, não é uma coisa que o próprio cliente consegue trocar. Tem que ter o conhecimento. Porque muitas pessoas têm receio de colocar a mão. Às vezes por não ter conhecimento, né, seja na hidráulica ou seja com ferramentas, mas não é um serviço tão complexo assim de fazer, mas muita gente tem receio de colocar a mão. Vamos dizer assim, que a cada 30 pessoas, 1, 2 acaba colocando a mão para fazer o conserto. O restante acaba chamando um profissional especializado para estar fazendo o conserto. Que pode danificar e tudo isso, né? Sim, não, já aconteceu de clientes tentarem fazer o conserto, não conseguiu e até piorou a situação, e aí veio pedir isso. Às vezes era para trocar só uma borracha, mexeu e acabou tendo que trocar o reparo completo, e aí tentou fazer o conserto, não conseguiu, e aí me chamou para estar fazendo o conserto dela. Porque para quem não conhece, quem quer entrar na área assim, parece uma coisa fácil até, né? Mas na verdade não é. Tem ali aquele caminho das pedras, aquele manejo ali, né? Exatamente. Ainda mais se nós formos falar dessa torneira monocomando, ela é uma torneira um pouco mais complexa de você mexer. Então, tem profissionais aqui na minha cidade que eles não gostam de estar mexendo, fazer o conserto da torneira. Eles fazem a instalação, porque é uma instalação, vamos dizer que ela é praticamente igual para todas as torneiras, só que, para manutenção, como ela é mais complexa, até mesmo profissionais da área acabam não querendo colocar a mão para não piorar. Porque você pega uma torneira de R$ 1.300,
o mecanismo de acionamento dela no comando vai ser em torno aí, se nós falarmos de uma torneira Deca, pode chegar na peça a custar até R$ 200. E como somos profissionais, a gente tem que dar garantia tanto do serviço, mas também temos que tomar cuidado com a peça para não danificar. A gente tem que dar garantia também se viermos a danificar por erro, né, do nosso trabalho. Então, ao invés de o profissional colocar a mão e estragar uma peça de R$ 200, ele prefere perder esse serviço, passar para outro, do que ter esse prejuízo. Lembrando que aí sobra mais serviço, né? Para quem sabe fazer ali, vai sobrar para ele, não é isso? Bastante, bastante. Como já tem Isso, uma grande. e é bom lembrar que eu moro numa cidade, eu gosto sempre de falar isso, para mostrar o amplo mercado, né, que é a hidráulica. Eu moro numa cidade de pouco mais de 40 mil habitantes. Se nós falarmos de uma cidade grande, uma cidade de 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão de habitantes, o leque de oportunidade de aparecer esse tipo de trabalho é muito maior. Não, com certeza. E lembrando, isso que eu ia lembrar também, que é na cidade, né? Você está falando da sua cidade, tem poucos habitantes, São Paulo, uma cidade que tem a maior população, com certeza o valor é outro, né? Por causa da demanda e tal, enfim. E esse cara vai conseguir cobrar um pouquinho mais caro, né? Exatamente. E aí, desse serviço, você falou que você consegue atender você atende de 2 a 3 chamados por dia, é isso? Varia muito do caso, às vezes até mais do que isso. É engraçado que tem dia que é uma loucura. Você pega um tipo de manutenção, aparece várias manutenções iguais. Então, pode chegar a fazer 5, 6 manutenções de torneira, porque é uma coisa que dá muito problema. Certo. Então, trazendo agora todo esse serviço, você diria que esse é o mais solicitado hoje em dia, vindo na sua ótica aí, né? Você que já está na área há 9 anos e tal. Sim, porque a torneira o item mais usado numa casa. Usado, né? Eu falei, você vai usar na cozinha, você vai usar no banheiro, você vai usar na área de churrasco. Existe também aquelas torneiras de jardim, que também dá para ser feito o conserto. Existe também, nós pegamos cozinha, lavatório, jardim, área de churrasco, só é mais essas, mas é um item que usa muito durante o dia. Todo mundo acaba usando da casa. E tem em praticamente todos os lugares, né? Lavanderia, banheiro, cozinha. Isso, lavanderia, exatamente. Tem pessoas que têm corredor na casa dos dois lados, então tem as torneiras de jardim dos dois lados. Aí você pega casas que tem 2, 3, 4 banheiros, 5 banheiros, como eu fui numa casa hoje que tinha 5 banheiros. Então Certo. são muitos itens, são muitas torneiras aí que pode dar problema. Se a gente pegar, por exemplo, de dois a 3 serviços, certo? Vamos colocar 3 serviços. Se a gente trabalhar com 24 dias úteis. Então tem uma média aí de 72 serviços por mês só nessa área, né? Exatamente. 70, ou mais, né? 72 serviços ou mais. Até mais. Se a gente pegar 72 serviços aqui, eu gosto de fazer conta, entendeu? 72 serviços, deixa eu colocar aqui, vezes 7, R$ 70 a média, lembrando que é o mínimo por cidade, tá? Enfim, só nessa parte aqui, 72 serviços dá cerca de R$ 5.040, cara. Serviços prestados de manutenção de torneira. Né? Vamos que colocar... são muito rápidos de fazer, lembrar esse ponto, porque é um caso muito, um item muito prático de fazer, o conserto, claro, você tendo conhecimento, e você pode fazer vários desses num dia. Se a gente pegar, você falou que é média 2 minutos, né? Vamos pegar que são 3 serviços. Então, vou colocar 5 minutos. Se a gente colocar 5, vai dar 15 minutos, certo? Se a gente pegar multiplicado também, deixa eu colocar aqui, 15 minutos multiplicado por 24 dias úteis, isso demandou apenas 3 horas, 4 horas aí de serviço, né? Dentro do mês. R$ 5.040. E é bom lembrar que esse tempo é trabalhado, não é você vai sair da sua casa, em 5 minutos você vai sair da sua casa, vai fazer o concerto e vai voltar. Não, vamos falar assim de tempo trabalhado. A partir do momento que você começou a fazer o concerto ali da torneira, vai demandar isso, 2, 5 minutos. Casos muito mais complexos, 10 a 15 minutos, mas em média, sim, 5 minutos. Cara. Se a gente pegar aí 3 serviços dele, certo? Vou colocar aqui.
Vou colocar 20 sem diminuir. Colocar 20 dias úteis. Vamos ver aqui. R$ 70, 3 serviços no dia, 22 dias úteis. R$ 4.620, cara. 4 dias úteis, 22 dias úteis, sem a pessoa trabalhar sábado nem domingo. Tá? Isso aqui é real, tá? Para quem está ouvindo, isso aqui é real. O João já trabalha aí, para quem não viu, lá ver nos primeiros podcasts aí. No primeiro, na verdade, o João trabalha desde os 15 anos de idade, começou aos 11, aprendendo ali. Aos 15 anos de fato ele começou. Então, tudo isso é real. A agenda dele hoje, se você for ver, só tem horário para quando aí hoje, João, sua agenda? Agora só para sexta-feira. Sexta-feira. Então já começa a semana com a agenda já cheia, né? Toda semana é isso. Exatamente. Hoje mesmo eu fui mais ou menos aí numas 8 residências. 8 residências. Então tudo que ele fala é do campo de batalha, né? O João passa aqui pra gente tudo que ele passa aí no dia a dia, tá? Só dessa área, ele trabalha com outras áreas, como aquecedor, tal, que é coisa que a gente vai falar em outros conteúdos aí, mas somente dessa área que é da parte de conserto e manutenção, a parte hidráulica. Então vamos lá, João. Qual seria o segundo item? O segundo, que também é muito usado, lembrando que os 3 aqui são usados diariamente. Então, esse segundo aqui, ele é um pouco menos usado do que a torneira, mas também ele dá muito problema. Muitos dos casos não tem só um, tem 2 juntos. Então, você pode, ao invés de fazer o conserto de um, já vai fazer o conserto dos 2 juntos ali. Que no caso que eu estou falando é o registro de chuveiro, que é o registro de pressão. Muitas casas, elas têm os 2 registros que são misturadores. Então, para água quente e para água fria. Em alguns outros casos também, o pessoal coloca água da caixa e água da rua. O registro também, dá muito problema, porque tem pessoas que tomam banho 2, 3 vezes ao dia. Então, como o mecanismo dele é muito parecido com o mecanismo de uma torneira, assim como dá problema também na torneira, também dá problema no registro. Pode ser registro de pressão convencional, pode ser o registro monocomando, que hoje em dia muitas casas, principalmente casas de alto padrão, usam um registro monocomando, que é assim como a torneira também monocomando, é o mesmo modelo de reparo. Vai variar tamanho, mas também tem esse modelo para registro de chuveiro. Então, esse, ao meu ver, é o segundo que mais dá problema. Certo. E me fala também, assim, qual que é o valor cobrado, João? O valor, depois você me fala sobre qual que é a vida útil, né? A gente esqueceu de falar da torneira, depois você fala da vida útil da torneira ali, mais ou menos, quanto tempo demora para quebrar ou não tem, e do registro também. Vamos falar então da torneira, que a gente começou por ela. A vida útil de uma torneira, assim como o registro, vai depender da forma como é usado pelo cliente. Tem pessoas que gostam de chegar e apertar bastante, parece que está tentando tirar sangue ali do item. E tem pessoas que tomam mais cuidado. Então, para o caso da pessoa que aperta muito, vai dar problema logo na borracha e pode chegar até espanar o reparo. Então, tem casos aí que 1 ano ou até um pouco menos já costuma dar problema. Só que uma pessoa que já toma cuidado vai depender, às vezes vai durar 2, 3 anos, principalmente falando da borracha, porque ela pode ressecar ou ela pode amassar e ela marca quando ela amassa e ela já começa a não ter uma vedação muito boa. Qual que é o valor que é cobrado para você fazer reparo e quais tipos de reparo são feitos ali no registro, cara? Existem 3 etapas que a gente observa. Primeiro, nós temos que ver se o chuveiro está pingando, se ele está pingando, a quantidade que ele está pingando, se ele está pingando muito ou se ele está pingando pouco, e se ele está pingando, se é porque ele está endurecendo e travando e parando, e mesmo assim ele pinga, ou se você aperta e ele começa a pular. A gente fala que ele está espanado. Então, ali se o registro estiver pingando, ele endurece e aperta, você consegue apertar ele, e ele só endurece até o final, você vai estar trocando somente o vedante, que é aquela borrachinha que fica na ponta. Agora, se o chuveiro você apertou e ele está espanando, você tem 2 opções.
Ou você troca uma peça lá de dentro, que chama sextavado, ou você troca o reparo completo. Como eu estou aqui na loja, um minutinho que eu vou pegar o reparo só para mostrar para o pessoal como que é um reparo de registro. Fechou. Deixa eu pôr aqui, vai ficar mais fácil. Esse reparo que eu peguei é de uma marca que creio que todo mundo conhece, que é da Deca. Muitas das casas, as pessoas já costumam colocar esse registro da Deca. Então, esse aqui é um reparo completo. Não sei se vai dar para ver certinho. Aqui nós temos o anel de vedação. Vou tirar aqui para ficar mais fácil. Junto com o anel de vedação, onde ele fica, temos o sextavado, que é o que vai movimentar para ir para frente e para trás e fazer a vedação. E se nós juntarmos tudo, todas as peças, nós vamos ter aqui o reparo completo. Então, são as 3 peças. Na verdade, a gente pode colocar até mais uma, que é essa peça branca, que é a bucha. Ela demora muito mais tempo para dar problema do que essas 3 peças, mas também pode acontecer. Então, nós temos o anel de vedação, o sextavado, a bucha e, juntando, temos o reparo completo. Então, essas 4 peças que pode danificar. E muitos dos casos, o que eu faço? Se tem 2 peças já com problema, se a borracha já está ruim e a bucha rachou, ou ela já começou a espanar, o que eu prefiro fazer? Troco o reparo completo. Para não ter um problema logo assim o seu cliente. Porque você às vezes vai trocar a borracha, o sextavado já está começando a espanar, logo você vai ter que voltar na casa do cliente e às vezes o cliente vai achar que o conserto não foi feito da forma correta. Qual que é o valor, João? Se eu chegar na casa do cliente e tiver somente um registro ali, eu cobro aí também média de 50 a 60 reais, falando de um reparo MVS. Lembrando que também temos o reparo monocomando. Temos também o reparo meia volta, que também é da Deca. Mas o sistema dele de troca é praticamente o mesmo. Se nós falarmos do reparo completo, trocando o reparo completo, vai ficar aí entre 50 e 70 reais. Se formos para trocar somente a borracha, fica em 50 reais. E o tempo de conserto é o mesmo da torneira que nós já comentamos. Em média, 5 minutos. Às vezes pode demorar um pouco mais e também pode demorar um pouco menos. Certo. Você falou de outros reparos aí, de outros registros. Tem muita diferença de um para o outro ou não? Tem bastante diferença. Se nós pegarmos o reparo monocomando, ele é bem diferente desse aqui. Agora, se nós pegarmos o reparo meia volta da Deca, ou até mesmo um quarto de volta, o sistema de conserto dele, de troca, de substituição, vai ser praticamente o mesmo. O que vai mudar é o reparo monocomando. Mas se for um reparo monocomando, aí o valor ele é maior, mais caro para trocar, Isso. ou não? Exatamente, porque assim como uma torneira monocomando é mais cara do que uma torneira convencional, e automaticamente o reparo é uma peça mais cara e um pouco mais complexa de trocar, o registro monocomando é da mesma forma. Ele vai ser uma peça muito mais cara, muito mais complexa de você mexer. Às vezes só o acabamento dela já é uma coisa difícil de você estar mexendo. Então, tranquilamente pode estar cobrando aí de 70, 90, chegando até 100 reais. Certo, mas esse registro de monocomando, ele é muito utilizado também? Ele é mais utilizado que esses outros ou ele é menos? Como que é isso? Esses registros, eles são mais assim, para casas de alto padrão, porque eles são registros mais caros. Enquanto você vai pegar um registro da Deca, em média você vai pagar aí uns 60 reais, 70 reais, o registro monocomando pode chegar a valer aí 600, 700 reais. 700 reais. Isso. Então, é mais para uma casa de alto padrão. O que mais nós somos solicitados aqui para fazer o conserto é desse modelo aqui, porque a maioria das casas tem esse modelo de reparo. Certo. Mas você também troca o mono, você faz os dois, né? Sim, sim.
O outro, como eu te falei, como é casa mais de alto padrão, demora mais para ter os concertos, porque as casas de alto padrão, geralmente, são as, não vou falar são todas, mas mais recentemente o pessoal está colocando os monocomando. Então, eles demoram um pouco mais para dar problema do que esse reparo aqui também. Mas também dá problema e precisa ser consertado. Quando dá, sai bem caro, né? Porque aí você troca o reparo e mais a mão de obra, né? Exatamente. O monocomando, você não vai trocar só as borrachas, assim como você pode trocar só a borracha aqui ou só a bucha aqui. Monocomando, deu problema, tem que substituir o reparo. E o reparo também vai variar aí, de 150, 200, 300 reais, dependendo da marca. E aí, a sua agenda hoje? Da torneira, você falou que é solicitado de 2 a 3 serviços por dia. E no caso de registro, quanto você colocaria assim, mais ou menos? Mais ou menos isso também, 2 a 3. Tem dias que, em média, né? Vamos falar assim, em média. Porque tem dias que tem bastante. E como eu te falei, tem casas que tem 2 registros, os misturadores. Então, tem casa que eu vou que eu tenho que arrumar os 3, tem 3 banheiros, eu vou arrumar o registro dos 3, então já são 6 registros. Aquela parada que você falou de quando for fazer algum tipo de serviço, perguntar, né? Se tem um outro, você dá uma olhada também para ver, que acaba em um serviço que era um, acaba trocando 3, 4, né, cara? Ainda mais para quem trabalha com casa de gente que tem aluguel, igual você falou. Então, isso é bem vantajoso. Também a LTV, né? Exatamente. E esse conserto aqui do registro, como eu te falei, ele é feito de forma rápida e às vezes até mais rápido do que a torneira. Uhum. Porque a torneira você tem que, às vezes, mexer embaixo da pia para segurar a torneira, para soltar. O registro não, ele já está fixo na parede. Então, o serviço, podemos dizer, é até um pouco mais rápido do que o da própria torneira. E outra coisa, como eu falei que tem 2 registros, é uma dica que eu dou. Quando tiver já os 2 registros, seja água quente, água fria, ou seja água da caixa e água da rua, o ideal é mexer nos 2. Certo. Já teve muitas pessoas que já vieram aqui, nossa, eu fui arrumar o registro lá do meu banheiro, não deu certo, mas você pode lá ver para mim? Aí eu marco, vou ver para o cliente, chego lá, é o misturador. Aí o cliente, muitas das vezes, está junto, eu falo, você mexeu em qual? Ah, eu mexi só no da direita, porque é o que eu mais uso, é o da água da rua, então tem muita pressão, eu uso mais ele. Eu vou desmontar o outro tá com problema. Tem que trocar os 2, a ideia é trocar os 2. Exatamente. Certo. Isso a gente, se a galera aí, tem um pessoal que está acompanhando ainda, vê, se a gente já fez o cálculo lá, se for fazer poucos serviços desses por dia, chega a futuramente 4 mil reais aí tranquilamente, né? Exatamente. Muitas das vezes até mais. Até mais. E vamos para o terceiro serviço, João. O terceiro, eu trouxe aqui um modelo em específico, mas tem muitos modelos, tá? Mas é só para a gente mostrar qual que é. Assim como a torneira e o registro são muito usados durante o dia, isso aqui também é bastante usado. Vamos dizer que não tanto na mesma proporção como da torneira, mas é bastante usado. Que é, eu trouxe um modelo aqui, caixa acoplada de descarga. Hoje existem muitas marcas, muitos modelos, e todos eles têm praticamente a mesma durabilidade. Pode pegar a marca que for, elas são feitas praticamente do mesmo material e elas podem dar o problema do mesmo jeito. Certo. Geralmente, qual que é a marca que você mais faz serviço? Existe uma marca, assim? Vai depender muito. Tem casas que já tem a caixa, já foi feita manutenção, e aí foi colocado um kit de uma outra marca, sem ser a daquela que já veio de fábrica, e tem as caixas que vai fazer manutenção pela primeira vez. Mas existe Vaso, Deca, Celite, Lorenzetti, Insepa, tem Santa Clara, tem muitas Qual é a vida útil? Geralmente eles têm a mesma vida útil, assim, 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos.
E assim como o registro e a torneira também você precisa tomar cuidado ao usar, a caixa acoplada também. Então, tem muitos dos casos que dá problema no botão de acionamento, que às vezes tem criança em casa, fica apertando ali, aperta muito forte, e isso pode dar problema muito rápido. Mas se nós formos pegar, em média, vai dar problema aí 1 a 2 anos, mais ou menos, a caixa acoplada. 1 a 2 anos. Quais são os itens que você faz o reparo, faz o conserto aí? Cara, eu justamente deixei esse por último, porque são muitas peças. Vou até chegar um pouquinho mais para trás, a câmera, para estar mostrando. Deixa eu chegar um pouquinho aqui do lado. Muitas peças. Primeiro, a torre de entrada, onde vai colocar o engate. Cadê? Aqui. Onde coloca o engate e entra a água, que é a torre que tem a boia. Primeiro item, um dos que mais dão problema. Vou citar aqui os 3 que mais dão problema. Primeiro, a torre de entrada. O segundo, o obturador, também conhecido como sapinho, que é a borracha que faz a vedação para não ficar vazando dentro do vaso. Então, segundo item. O terceiro, o botão de acionamento. Em alguns casos vão ser assim, tem a parte de cima separado dessa outra parte de baixo. Em outros casos, vai ser uma peça só, onde essa corrente que puxa já vai estar direto nesse botão de acionamento aqui de cima. Então, esses 3 itens são os que mais dão problema, porque são os que mais se mexem ali dentro. Certo? E agora temos outros 3 itens que também dão problema, demoram um pouco mais, porque você não fica mexendo muito nele. O primeiro, a torre de saída, que segura o botão e é onde o obturador fecha. O segundo são os parafusos de fixação que seguram a caixa no vaso. Aqui embaixo desses parafusos, entre o parafuso e a caixa, tem esse anel nos parafusos. E tem um outro anel que, no caso, ele não está aqui, mas é um anel que fica entre a caixa e o vaso. Esse anel ele é responsável por vedar a água acionada na hora da descarga. Se não tiver esse anel, assim que você der a descarga, vai vazar tudo em volta aqui. Então, tanto essa borracha, como essa outra borracha do parafuso, e também o problema que dá na torre, eles demoram mais porque eles ficam parados, então tem que esperar, por assim dizer, as borrachas ressecarem. Mas também faço manutenções dessas peças, às vezes com pouco tempo de uso também. Certo, mas se você fosse para citar um item assim que mais dá problema, qual seria dentro de uma caixa acoplada? Eu gosto de sempre falar desses 2. Assim, os 2 dão muito problema, muito mesmo. Que é o obturador e a torre de entrada. Os 2 que fazem as principais vedações. A vedação na hora da entrada da água, para não transbordar, e a vedação para a saída, para não ter o vazamento constante no vaso. Essas peças dão muito problema. E qual que é o valor? Quanto você cobra para isso, João? Para fazer consertos? Se eu for fazer o conserto de uma dessas peças, somente uma delas, eu vou cobrar aí de 60 a 80 reais. Certo. Agora, em muitos casos, vai dar problema na torre de entrada e no obturador, ou na torre de entrada e no botão, ou no obturador e na torre de saída, ou no anel aqui embaixo na torre. Às vezes vai dar problema em 2 ou 3 itens. O que eu recomendo para o cliente? Substituir o kit completo. Já trocar todas as peças. Visto que esse modelo de válvula é um modelo que dá muito problema. Certo. Então, para fazer uma troca de um kit, que eu cobro aqui, lembrando que é o valor que eu cobro aqui na minha cidade, eu cobro aí de 80 a 100 reais para estar fazendo a substituição do kit completo. Mas, por exemplo, vamos supor, de 5 caixas acopladas que você vai arrumar num dia, 4 você tem que trocar o kit ou não? Algumas dá para só consertar? Não, eu sempre, assim, mostro as opções para o cliente. Tem casos que eu vejo, não, pode estar trocando só o obturador ou só a torre, que tá bom, mas tem cliente que eu vejo, assim, que se preocupa muito em querer o negócio estar funcionando 100%. Então, como eu vejo o jeito do cliente, ou às vezes até mesmo a gente tem que ver até a condição financeira realmente do cliente, porque nós pegamos um cliente que tem uma condição financeira boa, a gente vai oferecer o kit para ele não ter problema durante um bom tempo, porque todas as peças vão estar novas. Então, vamos dizer que a cada 5, 2 eu acabo trocando o kit.
Tá, e pode acontecer de você, por exemplo, não trocar o kit, o cara fala, não vou trocar o kit, você troca só aquela peça que aparentemente é a que estava danificada, e pode dar problema em curto espaço de tempo em outra já, que o cara não trocou, como que Sim. é? Lembrando que todas as peças, elas têm o mesmo material, tirando as partes do botão. Mas as outras peças que ficam imersas de água, elas têm o mesmo material. Então, assim que deu problema em uma, pode logo dar problema em outra. Então, se nós fizermos o conserto de uma, por exemplo, trocamos aqui o obturador, que é uma borracha, pode dar problema logo depois na torre de entrada. Certo. Então, por isso, esse é um dos motivos pelo qual eu sempre ofereço, dependendo das condições que estiver realmente, eu ofereço o kit para o cliente. E aí ele já vai estar ciente, porque eu sempre explico. Olha, trocou uma outra peça não está muito legal, então pode ser que dê problema, né? Pode ser que dê problema logo, pode demorar um pouco mais, mas como essa peça já deu problema, a outra pode danificar logo, então eu te dou as duas opções, ou troca a peça que está com problema, ou já troca o kit completo. Certo. Aí então seria R$ 100 do kit mais R$ 100 para trocar, é isso? R$ 200. O kit ele é até um pouco mais caro. Certo. O kit, dependendo da marca, tem alguns kits que pode ser esse valor. Os kits um pouco, às vezes marcas um pouco menos expressivas. E às vezes também não é nem por ser ser menos expressivo. Às vezes a torre é mais simples, a torre de entrada, o obturador também é um pouco mais simples, o botão. Mas vai variar. Vamos pôr assim, de R$ 100 pode chegar aí até uns R$ 200 o valor do kit. O kit, mais 100 para trocar, R$ 300. Exatamente. Porque tem vasos que eles vão custar aí muito mais do que R$ 1.000. Eu fui na casa de um cliente que ele comprou um vaso da Docol, se eu não me engano, ele pagou R$ 2.200 no vaso de caixa acoplado. Caramba. E o sistema é um sistema simples de acionamento dentro da caixa. E vamos supor que o cara está iniciando agora, vai lá trocar o kit, o cliente quer trocar o kit, vai cobrar pelo serviço. Dá para esse cara também cobrar um valor ali de lucro no kit? Não é aconselhável? Como que é isso? Tudo depende. Por quê que eu falo que depende? Se o cliente já fez um conserto, por exemplo, já fez um conserto uma vez com outro profissional, deu um problema pela segunda, terceira vez, isso dá para você perceber. Não precisa nem de você perguntar para o cliente. Como eu disse, eu chego na casa do cliente, eu vejo que tem o kit de uma marca, as peças dentro ali de uma marca, só que o vaso é de outra. Então, esse cliente ele já sabe mais ou menos, às vezes, quanto que vai custar um kit. Então, se tem um cliente que já foi feito o conserto, eu não aconselho fazer isso. Né? Mas se por um acaso você comprou o kit, já tem o kit com você, e você já vai, depois de um tempo, um cliente pediu o seu serviço, e você já tem essa peça com você, você pode sim vender ali essa peça para o seu cliente, você pode ter um lucro ali de R$30 a R$50. É porque assim, eu vendo para o outro lado, vamos supor que eu vou prestar algum tipo de serviço. E eu já tenho aquilo ali. Eu posso também dar garantia para o cliente, né? Eu falo, você pode comprar lá, mas o meu, eu tenho aqui é tanto, mas tem tal período de garantia. O cliente ali, por ter mais segurança, pode até comprar com o prestador de serviço mesmo, né? E aí ele acaba ganhando no conserto e na venda desse produto. Porque ele fala, ó, te dou 6 meses de garantia, você comprando comigo, mas claro, você pode ver com outros, né? Além dele ganhar na questão da garantia, o cliente, né, ter a garantia, o cliente vai economizar tempo, porque ele não vai precisar ir até uma loja comprar, ainda mais se mora numa cidade grande, tiver uma loja longe, ele vai economizar tempo, ele vai ter a garantia, e ele não vai comprar de uma marca que não seja muito boa, ou não vai comprar as peças erradas. Sim, porque você está sendo íntegro dessa mesma forma, né? Ele pode procurar lá, mas eu vendo também e eu dou garantia. Às vezes o cara vai ver lá no Mercado Livre, tá 100 e você vende por 140, mas o cara vai, meu, aqui eu tenho garantia, né? Melhor gastar 40 a mais aqui que eu tenho garantia, já conheço o prestador de serviço, né? Me trouxe confiança, vai ter segurança, tem tudo isso. E aí você junta as duas coisas, uma coisa com outra, né? Porque o prestador de serviço ele vai dar garantia no produto, então ele não vai ter um produto de uma procedência duvidosa ou de um material que não é muito bom, porque vai ser ruim até para ele. Então, o cliente vai ver isso também, ele vai saber, ó, tá dando uma garantia, então
a peça pode ser uma peça muito boa, pode ser uma marca muito boa também. Certo. E a gente não falou ainda, João, qual que é o tempo em média para fazer, por exemplo, falar sobre a troca de um kit. Uhum. Você foi lá, cobrou R$ 100 para trocar esse kit, vendeu, vamos supor que esse prestador de serviço vendeu, ganhou R$ 30 a mais em cima também, teve R$ 130 de lucro ali. Quanto tempo para trocar esse kit? De 15 a 20 minutos. De 15 a 20 minutos. O máximo. Porque... Exatamente. Porque todas as peças que você vai fazer substituição, você tem que ir testando elas. E muitos dos casos, essa caixa, quando ela é colocada numa água da caixa, não na água da rua, demora para encher. Então, até o tempo de você testar ela, pode ser que vai demorar ali uns 2 a 3 minutos cada vez que vai encher. E aí você tem que dar pelo menos umas 2, 3 descargas para ter certeza que o negócio está funcionando. Certo. De 15 a 20 minutos no máximo. Isso. Exatamente. Certo. E aí, na sua agenda hoje, nós falamos da torneira lá, 2 a 3 serviços por dia, registro de 2 a 3 serviços por dia. Quantos serviços você faz, mais ou menos, solicitado por dia de uma caixa acoplada aí para você? A caixa acoplada, ela está começando a ganhar força, começou a ganhar força de alguns anos para cá, nas construções. Então, ainda existe muitas casas, a maioria das casas, e tem casas sendo construídas que tem as descargas convencionais, de parede. Então, diferentemente de uma torneira de um registro que tem em todas as casas, a caixa acoplada não vai ser em todas as casas. Então, a demanda dela vai ser um pouco menor que a desse registro. Então, pode ser que tenha ali uma em um dia, no outro não tenha. Pode ser que no outro dia tem 2, 3, depois passa 1 ou 2 dias que não tem. Justamente por isso, porque não são em todas as casas que tem a caixa acoplada. Vamos colocar que seria em média 8 por semana aí, certo? Pensando numa cidade um pouco maior, sim. Sim, certo. E aí, falando, a caixa acoplada está vindo, sim, de um tempo, igual você falou. E aí, esse outro registro, que geralmente você faz o reparo da válvula Hidraluxo, não é isso? Existem vários modelos, Hidraluxo, Hidramax. Se nós formos pensar Hidra, né? Luxo, Max, VCR, Lisa, Eco, Du, Slim. Aí tem válvula Docol, válvula Astra, válvula Cipla, Oriente. Tem vários modelos. Isso vai muito de região para região. E quantos você troca por dia, assim? Cara, aí já tem mais. Se nós formos pegar... Porque se a gente pegar de um serviço, que a caixa acoplada, igual você falou, ela vem forte agora porque ela foi colocada, vamos dizer, há pouco tempo no mercado. A utilizada hoje é o reparo da válvula Hidraluxo, mas se você for ver, a caixa acoplada vai ficar no lugar 100% já, né? Então, se você for ver a demanda, ela vai ser a mesma que você faz o reparo da válvula Hidraluxo hoje, né? Isso. Aqui na minha cidade foi construído 2 condomínios, não sei quantas casas ao certo que tem, se são 150 casas em cada um, está construindo um terceiro, todas as casas foram colocadas caixa acoplada. Essa casa que eu comentei desse rapaz que colocou uma caixa acoplada da Docol de mais ou menos R$ 2.200, é nesse condomínio. E é um banheiro que ele fez a mais. Então, ele tem o banheiro da construção da casa e fez, no fundo, um outro banheiro. Então, na casa dele já tem 2. E tem outras casas também lá que foram reformadas e que tem mais de um banheiro. Então, é uma coisa que, assim, tá começando agora e tá vindo muito forte para daqui uns 5 anos, muitas casas já vão ter essa caixa acoplada. Na verdade, aqui mesmo onde eu moro, cara, em São Paulo, já tem muito, mas como ela foi colocada, igual a gente falou, de fato, há pouco tempo, e ela ainda tem uma vida útil, quando começar, vai ser serviço que não vai parar mais, né? Vai começar a ter vai triplicar a demanda ali, porque ela entrou no mercado, já está instalada, já está um tempo, vai começar a vida útil dela acabar, vai começar a ter problema, e aí vem tudo isso, né? Exatamente. Nesse condomínio mesmo, é um condomínio que tem mais ou menos uns 3 anos. Eu já fui em muitas casas ali nesse condomínio para estar fazendo conserto. Isso desde o primeiro ano que começou, né? As pessoas já morarem lá. Desde o primeiro ano eu já faço manutenção nas caixas acopladas de lá. E a válvula Hidraluxo, quanto você faz por dia, mais ou menos? A válvula Hidraluxo, ela é uma válvula um pouco mais antiga. Hoje em dia, o pessoal coloca mais a válvula Hidramax.
Ela é a mais moderna e a mais usada hoje em dia nas construções. Tem casas que eu vou, já teve casa de cliente que já precisou ser feito o conserto de 7. Tinha 7 banheiros. E no mesmo dia fez o conserto de 7 válvulas. Então, tem dias que vão ter 3, 4, 5, pode chegar a 7. E tem dias que vai ter 1, 2. Então, em média, vai ter umas 4 ali por dia. Por dia. É bastante coisa. E aí o valor que você cobra é mais ou menos para trocar um kit caixa acoplado, ou é menos? Também vai depender. Ela tem, se nós formos falar da válvula Max, ela tem o reparo principal dela e tem as 2 outras peças do fundo que chama sede e contra-sede. A contra-sede ela não interfere em vazamento, mas a sede sim. Ela demora aí mais ou menos 10 a 15 anos para começar a dar um problema, porque ela começa a rachar e não dá problema na borracha. Então, se eu tiver que trocar somente o reparo principal, eu cobro de 60 a 70 reais. Agora, se eu for trocar todas as peças, eu cobro assim como o kit da caixa acoplada. Eu posso cobrar de 80 até 100 reais. Então a média mais ou menos é a mesma, né? Então, se a gente pegar aqui rapidinho, 80 reais, né, em média, você faz uma média de quanto? 3 por dia, isso, né? Isso. Se nós formos pegar dia que tem mais, dia que tem menos, vai dar mais ou menos isso. 3 por dia, se a gente pegar, dá 240 reais por dia, só dessa parte. Se a gente pegar 22 dias úteis, sem sábado, fica com 1.280 reais, cara. E o tempo que você demora é o mesmo, né? 15 a 20 minutos. Isso, talvez até menos. Se trocar o reparo principal, dependendo em 5 minutos, já consigo fazer o conserto dela. Pô, legal, hein, João? Bom, quem está acompanhando desde o início, a gente falou aí sobre os serviços mais lucrativos e que tem demanda aí, né, no mercado da hidráulica residencial. Lembrando que a gente está falando ali baseado no que o João vive lá. Ele mora numa cidade de 40 mil habitantes, né, João? Mas geralmente em São Paulo, tal, outros estados, com certeza o serviço vai ser maior. Então nós falamos aqui de torneira, entrou como o primeiro, né, em média 50, 70 reais ser cobrado, serviço. A agenda geralmente tem 2 a 3 pedidos por dia. O segundo, registro de chuveiro, tem em média também 50, 60 reais. 5 minutos para fazer o serviço, de 2 a 3 solicitações por dia. E a gente falou aqui também da caixa acoplada, que cobrado aí geralmente é o kit, né? Que tem que ser trocado, média de 80 a 100 reais. E também da válvula Hidra Max, né? Que também a caixa acoplada está ficando no lugar da caixa da... Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Aqui tá fazendo um barulho aqui, não sei de onde, aí eu dei uma silenciada. Não, tranquilo. E aí, em terceiro lugar, entrou a caixa acoplada. E hoje é utilizado bastante a válvula Hidra Max. Está entrando aí a caixa acoplada no mercado. Para quem está ouvindo, já vai saber que muito tempo, né, vamos dizer, já entrou essa caixa acoplada, mas em muitas casas ainda é usado aquele de parede, que aí você faz o reparo só da Hidra Max, certo? Nós estamos chegando aqui no fim. O João falou aqui, o João não, ponto do banho, João. Boa noite. Seu preço varia de acordo com o grau de dificuldade do serviço? Reparar uma torneira de banheiro. Tem cliente que não tem armário e os outros têm armário embutido, dificultando o trabalho. Como que é isso, João? Fala um pouquinho, vamos responder o ponto do banho aqui. Isso aí já é falando da parte de baixo da torneira. Às vezes dá problema no engate da torneira, que é a mangueira onde que entra a água para a torneira. Isso falando de uma torneira de mesa. Ou também pode dar problema no sifão, mas aí já não entra a parte de torneira, que você precisa fazer o conserto ali embaixo. Muitos dos casos, tem os clientes que tem o armário ali de baixo, seja de madeira, armário de ferro também, e dificulta um pouco sim o trabalho. E você vai demandar mais tempo para estar fazendo o conserto. Então você vai ficar um pouco desajeitado, você não vai ter o mesmo pega se não tivesse nada ali de baixo. Então vai dificultar um pouco mais o trabalho. E aí sim, demandando mais tempo, tendo uma dificuldade maior, dependendo do caso, sim, fica um valor um pouco maior também do serviço prestado. Mas precifica, como que você precifica isso, João? Maior quanto? Por exemplo, se um serviço normal é 50, um exemplo aqui, tá? Tô dando. Quanto cobraria por ter essa dificuldade? Se eu demorar o dobro do tempo para fazer esse serviço, se eu ponho assim, se eu até me desgastar mais para fazer esse serviço, tiver uma dificuldade, eu tenho que me contorcer tudo, demorar mais tempo e o serviço ser mais complicado,
um serviço que eu cobraria aí R$50, eu posso cobrar R$70, R$80. Porque a pessoa também, o cliente, ele sabe da dificuldade que é. Ele vê ali, muitos dos casos, o cliente vai estar vendo você fazer o conserto. Então, ele vai ver a dificuldade que está sendo, ele vai saber que o trabalho foi um pouco mais complicado. Tá, mas aí geralmente o prestador de serviço tem que perguntar antes como que é, tem que pedir uma foto, alguma coisa, porque assim, já pensou, eu passo o orçamento, vou lá fazer o serviço, chega lá, tem essa dificuldade. E aí na hora eu cobro um valor a mais. E aí o cliente não vai achar legal, né? Qual que é a melhor forma de conduzir isso? Tem duas opções. A primeira seria ou realmente pedir uma foto para o cliente, ou fazer algumas perguntas para saber como que é, se tem armário ou não. E a segunda seria, ó, eu faço o conserto, meu preço é, vamos supor, de R$50 a R$80. Se for uma coisa mais rápida de fazer, não tiver muita dificuldade, fica o valor de R$50. Agora, se for um pouco mais complexo, demorar um pouco mais, fica o valor de R$80, podendo chegar até R$80. Então, tem essas duas maneiras. Ou você já deixa mais ou menos assim, avisado para o seu cliente que pode variar de 50 a 80, ou você pede uma foto ou informação para dar o valor exato ali para o seu cliente. Ah, legal. Porque daí quando você fala de 50 a 80, ele já vai saber a média que ele vai pagar, né? E se ele mandar o prestador de serviço ir, é porque chegar lá, dificilmente ele vai falar, não vou pagar. Porque é complicado, né? Você chega lá e fala, você cobrou 50, mas tem essa dificuldade, é 100. Então é bom ter essa previsão, né? E deixar sempre avisado, né? O seu cliente tem que estar bem ciente ali do valor. E se você falar para o seu cliente, ó, é R$50, não pegou nenhuma informação e foi mais complexo, aí sim, você vai ter que continuar com aquele valor inicial que você passou. Você tem que manter a sua palavra ali para o seu cliente. Legal, João. Estamos chegando aqui mais um fim, cara, de mais um podcast. Tá lembrando que eu e o João sempre fala baseado, está falando de preços, de demanda, baseado no que ele vive lá, que é Orlândia, né? Tem uma loja em Orlândia e ele trabalha em Orlândia, 40 mil habitantes. Mas isso muda um pouco vindo para outros estados, ainda mais São Paulo, enfim. Tá bom? Lembrando que esse podcast Desencanando, nós resolvemos fazer para ajudar os prestadores de serviço que querem iniciar ou já trabalham em algum tipo de serviço, quer migrar para a área da hidráulica, que é uma área que tem uma demanda muito alta e falta profissionais, tá bom? Vai ser toda segunda-feira, às 19h19, religiosamente, então não perca nenhum, tá? Para quem está no grupo do WhatsApp, entra lá. Aqui tem um grupo do Telegram também, se você quer receber com exclusividade, entra no Telegram. Fica atento aos e-mails. A gente faz de tudo para que você não perca, porque é aula gratuita. Nós estamos disponibilizando nosso tempo aqui para dar informação gratuita para você que quer iniciar. E são dicas de grande valor, o que o João trouxe hoje aqui. Dicas que o João trouxe da outra vez também de como conseguir alguns clientes, que é casa de aluguel, corretora. Então, assim, é uma sacada que você pegar aqui, ou a virada de chave, vai te trazer aí um retorno gratuito. Então, a gente está disponibilizando o tempo todas as redes aí para poder para fazer com que você não perca isso aqui, né? E aqui também tem o Instagram do João, Facebook também, tá bom? Tem um e-mail. Se você pensa em algum tema ali que pode te ajudar, manda um e-mail. Nossa equipe vai te responder e vai ver se a gente consegue fazer uma logística para colocar esse tema aí para você, tá bom? Compartilha com o máximo de pessoas que você acredita que esse conteúdo vai ajudar, porque quanto mais pessoas chegar, mais pessoas vão começar a empreender, mudar de vida, enfim, tá bom? E deixa o seu like aí, porque sempre ajuda o algoritmo do YouTube mostrar para mais pessoas, como eu já falei. Tem alguma coisa para falar aí, João? Só voltando rapidinho uma coisa, eu justamente trouxe esses 3 itens, fora eles serem os itens que mais dão problema, torneira, registro e válvula, assim como o William falou, o intuito desse podcast é poder ajudar a maior número de pessoas possível a começar a ingressar nessa área. E muitas das pessoas que querem começar não têm uma condição muito grande de ter muitas ferramentas. E todos esses itens que eu mostrei são itens que você, com apenas 2, 3 ferramentas, você já consegue ingressar na área da hidráulica e já fazer o conserto de todos eles. Então, ferramentas aí que você vai gastar 50, 60 reais, de 2, 3 ferramentas, você já consegue fazer um desse trabalho e você já vai poder ingressar na área da hidráulica com investimento mínimo possível. Então, o nosso intuito é esse, ajudar vocês a ingressar com o menor investimento possível. E eu também quero agradecer vocês que
estiveram aqui nessa live. Espero ter ajudado bastante. Ponto do Banho tá aí mandando uma mensagem para a gente. Agradeço pela sua pergunta, espero também ter ajudado aí com a resposta. E, como o William falou, a gente está aqui toda segunda-feira, às 19h19. Espero vocês na próxima semana.